Lu. Tá na hora de eu poder chegar. Meu, tá precisando cortar essa barba, cortar esse cabelo, tá ficando esquisito. Isa. Rafael Vieira, tudo bem com o senhor? Falar com a galera, mas aproveita que estamos aqui. Deixa eu falar, fica sempre gravado aí, né, a galera que vê depois. Esses vídeos todos, eles estão indo, nós estamos atrasados, e foi comida de bola minha, mas esses vídeos todos estão entrando em breve no YouTube. Então se você quiser dar uma olhada lá, dá uma olhada em... Ô, seu Alonso, dá uma olhada em Confraria do RR, que tem inclusive vídeo com o seu Alonso ali também, falando ali da nossa cerveja, da linha de goze que eles fizeram, realmente muito bacana. Então dá uma olhada em Confraria do RR, lá no YouTube, tem um monte de vídeo, tem uma coisa atrasada, a gente está devendo alguma coisa ainda, mas logo mais eu consigo trazer isso para vocês, tá bom? Então a gente vai seguindo. Bom, hoje eu tinha uma programação para falar hoje a respeito de comida de boteco, então de cerveja e comida de boteco, que é de fato o tema do meu livro. E aí nessa... Olha lá, o seu Alonso, agora o seu Alonso apareceu, ele também. Ô, seu Vinícius, tudo bom com o senhor também? E aí tinha a programação de comida de boteco, ou seja, terá em breve alguma coisa, uma surpresa vindo de comida de boteco e a gente conversa em breve a respeito disso, vai ser de fato muito legal, só não vai ser hoje, tá bom? Vamos só arrumar um pouquinho, muito bem. E aí, eu sugeri pra vocês, gente, e aí, me dá uma dica, não foi? Vocês viram, deve ter visto eu no History falando, dá uma dica, publiquei também no History do meu WhatsApp. E algumas receitas, algumas sugestões que vieram. O pessoal de novo pediu de hambúrguer. Vamos, a gente pode falar de novo, numa outra oportunidade sobre hambúrguer, mas por semana passada eu falei 2 vezes de hambúrguer, né? Já tá bom já, pelo menos por esse período curto de tempo aqui. Aí falaram para falar sobre cerveja modinha. Aí não, pelo menos não por enquanto. Cerveja de banda, tá na programação, vai acontecer, é uma questão de tempo para isso. Falar cerveja de pamonha, pô, a pamonha é sensacional. Ô, seu Thiago Morto, o senhor entrou também, não? Rita, aí falar a respeito de cerveja de pamonha. Pamonha é muito bom, adoro pamonha. Falei, no tema que nós vamos falar hoje, inclui um pouco de pamonha. Podemos falar a respeito de comida de inverno. É isso aí, podia ter falado, vou colocar na lista, vou colocar aqui logo mais. Aí falar a respeito de peixe, harmonização com peixe, muito bacana. Falaram para falar sobre o preparo do peixe, também legal. De repente pega, não, milkshake IPA não. Vai você e o senhor Thiago Morto, vocês dois conversando aí. Eu tô fora de negócio de milkshake. Puro malte, puro marketing é muito bom. Esses dias nós vamos receber aqui um amigo nosso, amigo seu também, o senhor Thiago Morto, o Charlão, o tal do sommelier da depressão. Conhece a figura, a criatura, aquele cara e vai estar aí com a gente. Então vamos falar de marketing, anti-marketing, puro marketing, vamos falar a respeito disso tudo para bem breve. Um dos nossos próximos dias aí é com ele, não lembro quando foi, que minha memória realmente tá muito ruim hoje, mas ele é um dos próximos casos nesse sentido. Aí, voltando aqui, sobre o preparo de peixe, aí veio na sequência comida baiana, tá muito na conta, cozinha árabe, esses dois temas associados ao tema de cozinha vegetariana, que eu já falei com vocês aqui um desses dias. Se vocês tiverem alguém bom de conversa, para poder vir comigo a respeito de cozinha vegana, cozinha vegetariana, ou cozinha árabe, que eu adoro cozinha árabe, ou alguém que possa falar a respeito de cozinha baiana, alguma cozinha regional. Então, um chefe, alguém que manje da área em especial, para que venha, para a gente conversar como foi com a galera, que mesmo eu falando sobre hambúrguer, mas o pessoal que veio junto, quando eu falei a respeito da cozinha italiana, que foi sensacional, dos queijos. Então, tudo bom, seu Fabrício? Então a ideia é assim que a gente tenha, se vocês tiverem uma galera para poder indicar, indique, manda falar comigo para esses temas todos. É sempre muito legal poder falar sobre esses temas mais ricos com mais alguém. A gente sempre troca experiências, não vai ser como vai ser hoje eu falando, mas continua a minha lista. Falaram para falar mais sobre cerveja belga, porque a biblioteca ontem perderam, se não foram. Vai pro YouTube também, estará no YouTube em breve. Estava eu e o seu Marcel da Straff Hendrick e da Brugzot falando das cervejas belgas, e para cada um dos rótulos, são 7, 8, enfim, eu sugeri harmonizações, e aí a gente pega um leque gigante de estilos, e foi super bacana, foi realmente muito legal. Aí, cerveja para quem ainda não manja nada de cerveja, isso é um puta tema, eu tenho alguns vídeos desses já no canal, vocês dão uma olhada se vocês quiserem. E aí começou, né, a palhaçada que veio... O seu Nunes vira pra mim e fala assim, fala de uma cerveja com striptease. Aí não, né, mano? Aí não vai dar certo. Mas já essa coisa aqui não vai dar certo. Tem gente melhor fazendo esse tipo de live por aí.
E aí o seu Amilcar parada ali do Capitão Barley, vira e fala assim, ó, entrevista eu. Falei, tá bom também, uma hora dessa a gente conversa, não tem problema nenhum, poderíamos falar sobre isso. Seu Padilha, tudo bom com o senhor? Uma das coisas dos temas que realmente me sugeriram, que foi um dos primeiros, eu falei, cara, vai ser muito legal falar sobre isso, com uma temática diferente, a respeito de sobremesas. Então, uma das coisas... Cara, essa semana nós vamos falar... O senhor conhece? O senhor Rafael, o senhor conhece com quem eu vou falar agora? Nós falaremos com o Silas, nosso amigo Silas Rocha. O Silas é um dos maiores mixologistas que eu conheço, amigão meu, aluno, enfim, longa história também de coisas feitas aí, de trabalhos executados juntos. Estará com a gente esses dias, sábado eu estou falando com o Silas, estaremos aqui, vai ser realmente muito legal falar sobre cervejas e outras bebidas, tanto em harmonização como no formato de preparo. Fica de olho, sabadão. Muito bem. Mas sobremesa. Por isso que eu falei que nós poderíamos falar sobre pamonha. Pamonha não é exatamente sobremesa, né? Já tá pesado, é um doce um pouco mais pesado, mas algo incrível. Nós fizemos alguns eventos, o seu Padilha esteve, ele mesmo apresentou um deles ali no nosso Goiás, né? O Goiás tem tudo a ver com pamonha. E aí... E tem uma questão curiosa, que é assim, quando a gente fala em pamonha aqui em São Paulo, o princípio mágico da pamonha pra galera daqui é pamonha doce, não é isso? Vocês têm esse histórico do que eu tô falando. E fora daqui, não é. Então, por exemplo, no Goiás eu comi pamonha com jiló. Porra, adoro jiló. Pamonha é muito boa também. Então, assim, fica bacana, é o que eles chamam de amoda. A moda vai ter uma linguicinha, vai ter um queijo, vai ser temperado ali com cebolinha. Nossa amiga Thelma, ela mesma. E a ideia da pamonha lá, a gente consegue, pro goiano de uma forma geral, o pessoal do interior do Brasil, não perto do litoral, tem a tendência a preferir o sal, que era algo que historicamente era mais difícil de chegar do que o próprio açúcar, né? Então você vai achar coisas salgadas ali de um jeito diferente. Então, beleza. Olha lá, o pessoal do Goiás falando de sal, exatamente, eu adoro. No dia que eu comi essa de jiló eu adorei, porque o jiló ele acaba ajudando a diminuir ainda o que sobra de doçura em função do milho, que é um elemento doce, não é um elemento adocicado. Muito bem, vamos falar de pamonha um pouco, a gente vai chegar na hora, a gente fala a respeito disso, mas hoje é o tema de agora, desses próximos minutos que estaremos juntos, é sobre sobremesa. O princípio básico de sobremesa é assim, ó, todo mundo fez, inclusive eu, fizemos por muito tempo, eu vou ter que dar um grito para falar que eu não posso parar, que eu não vou falar nada, a gente tem horário de entrega, o pessoal toca porque quer, né? A gente já tinha falado que não ia parar. Então, assim, falado nesse sentido, nós temos um princípio que eu fiz e todo mundo fez falando a respeito de chocolate. Todo mundo fez essa aula, né? De degustar cerveja com chocolate. Então, o que você faz? Pega os estilos básicos de cerveja, pega os estilos que quando você opta por fazer, por exemplo, os 3 chocolates base, todo mundo fez isso. Aí você vai entrar com algo como Imperial Stout, vai entrar com algo como uma Crick, né? uma Fruit Lambic, que foi tradicional, foi que todo mundo trabalhou, e sei lá, qualquer outra coisa. Vai dar certo, né? Costuma dar certo, o trabalho é feito bem feito nesse sentido, funciona ok para você poder trabalhar com isso. O que você tem que pensar é que pode ser muito mais do que isso. E um dia, depois de ter feito isso muitas e muitas vezes, eu falei assim, cara, eu não vou mais fazer harmonização com chocolate, porque todo mundo já fez, eu mesmo já fiz de monte, vamos pensar diferente, vamos trabalhar com isso num formato diferente. Eu comecei a primeiro trabalhar com os elementos da cozinha, dos pratos típicos da cozinha brasileira, que são sempre muito doces. E aí é um problema quando a gente fala de gastronomia. Os doces brasileiros são doces muito doces. Eu vou ter que falar pro cara que eu não vou atender. Espera um minuto, não vai embora não. Quando eu tô numa live eu não posso parar. Eu tinha falado que era só até 5, eu tô numa live eu não posso parar, só volta às 6. Tá bom? É uma pena. Enfim, voltei, tô aqui. E os nossos doces são doces muito doces, não é isso? Então se você pensa em qualquer doce seu aí, ó, goiabada, doce de leite, a tiramisu não pode, né? Além de não ser brasileiro, vocês sabem que é proibido nas minhas aulas falar sobre harmonização com tiramisu. Então, todo doce brasileiro é um doce muito doce, cansativamente doce. Isso te limita muito quando a gente fala de como ele é feito. Você vai usar o café, um café que vai trazer um amargor para equilibrar a doçura do creme, entende? Nos doces brasileiros típicos isso é muito pouco, essa relação é muito pequena, isso pouco existe. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente vai ter uma dificuldade extra, uma super dificuldade a mais, para poder organizar em cima de tudo isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar para vocês, vamos falar o exemplo da goiabada. Goiabada é um doce, né? Bom, gostoso, adoro.
porque é muito fácil falar tiramisu. Tiramisu, petit gâteau, esse tipo de coisa nas minhas aulas, a galera já chega com a resposta pronta. E eu proíbo, então assim, você não vai... Isso todo mundo faz, de novo, não precisa vir fazer comigo esse curso. Então assim, nas aulas eu proíbo esses pratos que todo mundo já harmonizou no mundo. Então, fica incrível você pegar um tiramisu e você vir com Imperial Stout. É absolutamente incrível, mas não precisa fazer aqui, né? Então você vai. E aí eu sempre brinco que isso é uma das partes proibidas da aula, só por isso, mas funciona muito bem. E aí, quando você pega um doce muito doce, como esse caso da goiabada, você começa a oferecer alguns elementos externos para diminuir a intensidade da doçura. Você nunca reparou nisso? Pensa um pouquinho. Então, como que você serve goiabada? Com creme, com nata, não é isso? Ou com queijo. Olha que beleza. A hora que você pega isso, exatamente, o Romeu e Julieta, o que você faz? Não existe esse termo, ou existe pouco, a gente usa bastante, mas ele existe pouco, o termo eatability. Vocês conhecem o termo drinkability, não conhecem? Muito bem. Drinkability é a capacidade que a gente tem de tomar a mesma cerveja em sequência. Então, o drinkability de uma cerveja popular é muito maior do que uma Imperial Stout. E não importa o quanto você goste de uma Imperial Stout, mais do que uma cerveja popular. O que acontece é que o seu paladar ele não cansa tão facilmente como uma cerveja popular. Ela é mais leve, menos intensa, vai mais rápido da boca, ok? A gente tem uma sequência de elementos nesse sentido. E uma Imperial Stout, por melhor que ela seja, o sabor fica na boca. E fica de uma forma muito intensa, muito intensa. Você dá um gole, vai durar uns minutos. Dá o segundo gole, vai continuar durando uns minutos. Então, o drinkability, ele pode ser convertido em algo como o eatability. E neste caso, a goiabada teria um eatability muito pequeno. Para você aumentar o que seria o eatability de qualquer prato, você dispersa os seus sabores. Uma forma simples de dispersar o sabor de um doce muito doce é colocar um elemento neutro ou um elemento que tem uma basezinha de sal. Tá fácil pensar nisso, né? Então, se você tem uma capacidade de eatability, de comer um tanto assim de goiaba, você pode comer um tanto assim, porque não vai cansar tanto o paladar. Então, eu trabalho com números quando eu falo de harmonização, eu falo de pura matemática, e baseado nisso você aumenta o potencial do que você come e a coisa flui e você consegue e funciona super bem dali para frente. Isso vale para tudo, tá? Mas os doces, eles têm uma questão super importante, claro que não é? A coisa já veio vindo com algo, vamos dizer, já veio saturando um pouco. Então não me adianta para este momento pensar primeiro uma cerveja que eu tomo em grandes volumes. Pensem vocês no final de uma refeição bem servida. Ok? Né? A gente tem um limite para aguentar. Já aguentou, já estufou, já tá. Então, calma, agora vai ser um pouco menos para ver o que a gente consegue fazer a partir daí. Baseado nisso, você começa a olhar e fala assim, beleza, eu tenho que começar a pensar em cervejas que de saída já tenham uma densidade maior. E aí você começa a pensar de um jeito muito fácil em cervejas que sejam ou mais alcoólicas e naturalmente mais adocicadas, mais densas, mais encorpadas, tá certo? Simples essa história. Até para você chegar num ponto de fechamento de refeição. É isso. Quer dizer que sempre para harmonização vou usar com cerveja mais densa? Não. Mas assim, você tem mais chances de acertar. Uma dica de ouro, daquelas de ouro, tá? Hoje, a galera passou a fazer um volume de cerveja cansativo em larga escala. Eu falo da Nikita com muito amor no coração. Nikita, se vocês conhecem, é minha cerveja. Eu fiz com a Antwerp uma cerveja colaborativa, a minha filha mais famosa, a minha filha mais premiada, a brincadeira inteira. A partir da Nikita, eu vou usar uma relação irreal, só para vocês entenderem. Eu quando fiz uma pastry stout com a Nikita, eu coloquei uma colher de açúcar. Hoje a galera coloca um balde de açúcar de lactose. Aí cansa, né? Naturalmente cansa fazer isso. Então é muito mais fácil você envolver uma cerveja menos intensa, menos desgraçadamente doce, numa harmonização, do que uma cerveja muito doce, por mais que seja a lógica de sobremesa com sobremesa. Baseado no que eu falei agora, de eatability, de drinkability, desse tipo de coisa. Eu vou enjoar se eu fizer alguma coisa que é muito doce dos dois lados. O elemento principal, os dois elementos mais básicos do que a gente fala de harmonização, já devem ter ouvido essa frase milhares de vezes, falando a respeito de semelhança e contraste. Ouviram? Tá certo? É algo bastante comum.
Semelhança é buscar elementos que são comuns dos dois lados da história. Então, por exemplo, caramelização, tosta, a fruta que eu tenha feito adição, esse tipo de coisa, isso é semelhança. Isso vai ser igual dos dois. Quando são elementos que não necessariamente se opõem de brigar, mas que não são tão afins, eu acabo colocando nessa brincadeira um sorriso. Obrigado. Já foi, né? Não preciso fazer outro. Não, posso fazer também, não dá nada, sorri. Quando eu falo a respeito de contraste, eu estou pensando em elementos que talvez fizessem alguma oposição, como foi o caso que eu falei do café agora há pouco. Olha o café. Olha a vantagem do café no tiramisu. Vou oferecer para você o café, vou te dar a chance de você... O café com biscoito que a gente faz no final da refeição, você toma amargo de moleque. Minha avó fazia café amargo, eu tomava com ela. Eu adoro café amargo, eu nunca pus... Enfim, eu acho uma esculhambação como a galera faz por aí, não só Entendo que o drink com café é legal para momentos especiais, servir um afogato, ok, gente, ok. Mas assim, pro dia a dia, coisas que envolvam mais volume de creme, de doçura em café, para mim, para eventualmente como se fosse uma sobremesa, ok, mas no dia a dia não. E aí o café ele vai me ajudar, numa sobremesa como essa, ou no final de uma refeição, dar uma quebrada no ciclo do excesso de doçura. Quebrar o ciclo é alguma coisa bastante interessante. O objetivo de qualquer harmonização, é o corte. O objetivo de qualquer harmonização é poder que os meus sabores da boca vindos da cerveja e do meu prato encerrem ao mesmo tempo. Isso é um corte preciso, que eu chamo, é pura matemática a forma que eu trabalho. Então, um corte preciso, ele vai me dar uma chance muito grande de poder buscar dentro disso a chance de você não cansar. Brinco em aula sempre. Vamos falar, por exemplo, aquela coisa de Ana Maria Braga, aquela garfada de Ana Maria Braga. É a primeira ou a última que você dá no seu prato? É a primeira. Ok? Por que é a primeira? Porque no seu paladar ainda está zerado. A partir daí, é um efeito prático do que acontece com você quando você passa perfume. Você passa perfume de manhã, toma banho, a gente espera que todo mundo tome banho, inclusive o seu Murta, que está por aí agora meio quieto, tome banho de manhã, aí vai lá, passa perfume e sai. Meia hora depois, o perfume desaparece, tá certo? Aí à noite, a hora que você chega, tira a roupa, pô, tá cheirando perfume de novo. Cadê esse perfume? Aonde estava essa macumba que não tirou o cheiro do perfume? Não é nada disso. O que acontece é que o seu cérebro manda um recado mais ou menos assim, ó. Beleza, campeão, já entendi o recado, vou parar de perder meu tempo com isso daqui pra frente. Vou me preocupar com outra coisa. É mais ou menos o que acontece quando você fala de alguma coisa de sabor muito repetitivo. Então quando você pega, por exemplo, um doce ou um prato salgado, tanto faz, nesse caso tanto faz, e você entra com uma cerveja, a cerveja vai zerar o seu paladar. É por isso que o corte é importante, por isso que o momento do corte é muito importante. Uma garfada quase como se fosse a primeira. Olha a loucura, olha a mágica, olha o negócio legal que é. É por isso que a gente trabalha com um corte preciso, ele tem que ser preciso. Se ele não for preciso, e é onde que a gente começa a ter dificuldade falando de harmonização com doce, com sobremesas, é a hora que você tem uma sobra de qualquer um dos dois lados. Se eu tenho, por exemplo, e muito mais fácil eu comparar isso, por exemplo, com os queijos, porque é alguma coisa que todo mundo já comeu. Então, imagine você uma Imperial Stout com seus 10% de álcool ou com seus 14% de álcool, hoje cheio de lactose, essa história que a galera faz por aí, cheio de um monte de sabor, e uma mussarelinha de búfala, por exemplo. Vai atropelar, não vão brigar nunca, mas não vai sobrar nada da mussarela no seu paladar na hora que você tomar uma cerveja como essa. Então, para você poder concorrer diretamente com uma cerveja como essa, precisa de um prato que tivesse um vigor, uma força, uma intensidade parecida com essa. Entendem? E é isso que a gente tem que tentar fazer sempre. O problema é que se eu trabalhar com um doce de uma intensidade nesse sentido, tudo bem, César? Se eu continuar um volume de intensidade na minha cerveja equivalente a um doce muito doce de padrão brasileiro, eu me perco. Não há drinkability, não há eatability, não dá nada. A coisa não acontece a partir daí. Então você vai cansar no primeiro gole. Tudo bem? Tudo bem, senhor Richard? Percebem? Então, cuidado. E aí, o elemento secundário da nossa questão de harmonização é o contraste. Semelhança de um lado, contraste. Então, o excesso de doce
O contraste é feito sempre a partir da doçura. Não existe contraste entre amargor e acidez. É irrelevante o que eles são dos dois um com o outro. O contraste ele é feito sempre baseado em doce versus amargor, doce versus ácido. O sal é outra coisa. O sal completa os sabores. O sal não entra em elemento de discussão. O sal é outro caminho de formação de sabor. Então, nesse caso, eu vou ter doçura e acidez e vou ter ou doçura e amargor. E este equilíbrio vai poder fazer com que eu consiga aumentar ou diminuir aquilo que eu estou comendo. Simples assim. Vamos falar de um doce muito doce. Um doce muito doce que envolva elementos de interação entre os meus. Por exemplo, vocês imaginam, por exemplo, goiabada com café? Dá para pensar nisso? Até dá, mas não é alguma coisa que você teria no dia a dia, é o desejo. Hoje eu vou fazer aqui um doce, vou fazer um tiramisu de goiabada. Não vai, né? Não faz parte de algo que a gente imagina. Então, pensar no elemento torra, amargor vindo da torra para esse excesso de doce não funciona. Dá para imaginar, por exemplo, alguma coisa de amargor de lúpulo também com essa doçura? Goiabada, uma série delas realmente muito bacana. Ela não tem equilíbrio de intensidade, não funciona esse tipo de amargor para sobremesa. Confia no titio, não vai dar, não vai nessa. Tenta, você vai lembrar de falando, não vai dar certo. O que me sobra é acidez. Consigo trabalhar com acidez. Consigo trabalhar com acidez ganhando um tempo para poder dar a minha próxima garfada. Por quê? Pensem no limão. Essa história é sensacional. Pensou no limão? Pensaram. Não tem limão nenhum na frente de vocês, ok? Pensa no limão. Agora pensa em alguém cortando esse limão. Agora pensa em alguém chupando esse limão. Olha vocês salivando aí. Por nada, não tem limão nenhum. A acidez te gera salivação. Essa salivação faz com que meu paladar diminua o tempo de persistência dos sabores dentro da minha boca. Isso aumenta o que eu consigo comer do mesmo prato. Olha que beleza, começou a ficar fácil. Onde eu tenho interação? Tem uma sour com goiaba? Tem várias, realmente muito gostosas. Tem sour mais neutra? Tem. E pensem em outros elementos que não vão brigar necessariamente. E falar de doce é diferente do que falar do resto. Então, quando eu ofereço para vocês um doce entregue, de novo, tô batendo goiabada, eu vou parar de falar sobre isso já. Mas eu ofereço para vocês um doce com uma carga de doçura muito grande, vindo da goiabada, por exemplo, neste caso. Eu não preciso ter algo tão ácido, tão cansativamente ácido, como eu poderia trabalhar com sei lá, uma Berliner ali com 3,2. Gente, não precisa, adição de mais elementos ácidos e tal. Isso que está propondo sobre uma Weizen ou uma Wheat, uma cerveja, o elemento do corte que ela trará é a carbonatação. Eu ia chegar nisso já, falar da acidez, o outro ponto era esse, porque o álcool ele não viria pela acidez, por um tipo de cerveja dessa, não uma cerveja de base ácida. Raros são os casos de cervejas de uma matriz ácida dentro dos estilos de sours que tem um volume mais alto de álcool. Existe, mas não é uma regra, tá certo? Então, os dois elementos mais importantes vindos das sours, disso que eu estou propondo para vocês, acidez, evidentemente, e a carbonatação. Então, quando você fala este elemento de poder oferecer algo que tenha baunilha ou não, então, ou numa Wheat ou numa Weizen, você vai conseguir um efeito prático pela carbonatação. O nível de acidez dessas cervejas é baixo, bem baixo. Você vai conseguir só o corte, não tem interação. Tá? Eu não lembro de alguma Weizen com goiaba ou Wheat, vocês lembram? Gente, vocês lembrarem, me ajudem, minha memória virou vaga lembrança há muito tempo, realmente eu não vou lembrar de tudo, mas se vocês tiverem, não lembro mesmo, se vocês tiverem alguma referência, me fala, tá aí, pra vocês poderem falar, eu de fato não lembro, de repente vai que sai, mas não tenho, nunca aconteceu. Muito bem? Então o que eu vou fazer? Vou ter uma cerveja poder dar zerada no meu paladar e começar tudo de novo, ponto. Então isso inclui doces com coisas que tem compota, geleias, ok? Então o princípio, a gente falou goiabada como exemplo mais simples de tudo isso, mas todos os doces feitos com o mesmo elemento de ter uma fruta com bastante concentração de açúcar valeriam. Então, mesmo se ele fosse com um pouco mais de cremosidade, um pouco menos de cremosidade, todas as vezes que você oferece para qualquer prato uma base de carboidrato, e aí não envolve o açúcar nesse caso, o açúcar o carboidrato seria uma união de açúcares mais complexo. Então, se for pensar no sentido de calorias, tal, do caminho que eles têm de
de química, não, mas não é isso. Eu quero uma base de amido, né? Então, a partir de amido, por exemplo, você vai fazer uma torta que envolve uma massa de biscoito, uma base de um bolo, é isso que eu quero dizer, tá? Não necessariamente falando só de açúcar. Dentro desse sentido, cara, Mamonas, está saindo a cerveja do Mamonas, você não viu aí ainda? Tá vindo? Eu postei a foto, estará no mercado semana que vem a cerveja do Mamonas Assassinas. E tá incrível, uma Hop Lager, eu tô cuidando dessa distribuição na cidade de São Paulo, dá uma olhada, a foto tá no meu Insta logo mais, volta lá e vê, realmente tá muito bacana, chega pra galera poder falar, pra galera poder provar e pros pontos de venda na metade da semana que vem. Voltando, vamos pensar num doce que envolva uma base de leite. Então, onde eu tenho doces com base de leite? Fala aí, gente, duvido que vocês não gostem de um pudim. Gosta ou não gosta? Quem não gosta de pudim? Quem não gosta de pudim já tá errado também, não é isso? Então, assim, a gente pode abrir uma discussão aqui a respeito de pudim com ou sem furinhos. Vocês querem opinar isso? Não muda nada para a harmonização, tá certo? A Vasco hibisco é legal, ela vai ter uma base um pouco mais ácida. O hibisco entra com essa base de acidez, é legal. Tá falando de interação da própria goiaba, mas funcionaria. O hibisco ele entra com uma base ácida que ajuda. Muito obrigado, seu Lucas. Mas voltando para nossa história do pudim. Pudim é legal pra caralho, não é? Pô, pudim. Pô, eu adoro pudim, acho um negócio sensacional. Pega o pudim do dia a dia. Eu prefiro o pudim sem furinhos. Eu gosto dele cremoso. Entendo o valor também do pudim com furinhos. Acho ele mais roots. Mas não é corona, gente, é garganta seca. Tá, mas né, vou falar não é corona, espero que não seja, mas não é, não. Tô sozinho aqui, não muda nada. Pudim de chocolate, ok, o efeito é o mesmo, mas eu quero falar do leite primeiro. E o que você tinha falado agora há pouco de doce de leite tem mais a ver do que o chocolate por enquanto. O princípio do doce de leite, do pudim, é o mesmo, né? O leite, doce, uma interação do caramelo. O caramelo externo maior no caso do pudim, o caramelo do próprio, do interno no caso do doce. Entenderam? O que vale para um vale para outro. Eu poderia ficar aqui com vocês testando horas e horas falando a respeito de um monte de coisa, mas a mágica acontece neste caso e na sobremesa de uma forma geral, a base de elementos de leite. Eu vou aí tossir em você, seu... Não xinguei ainda. Você poderia pegar qualquer uma desses doces, quaisquer desses doces, e poder oferecer uma Imperial Stout clássica. Olha que beleza. A gente até acha uma meia dúzia de Imperial Stout clássica no mercado. E por que eu falo clássica? Porque por mais que ela tenha uma base adocicada, e toda vez que a cerveja é mais alcoólica, é esperado, não é não? Então todas as cervejas mais alcoólicas, elas são mais adocicadas do que as cervejas menos alcoólicas. Então, por exemplo, talvez vocês não tenham percebido às vezes, mas Imperial IPA, todo mundo acha que é o auge do amargor. Na boca, o equilíbrio da doçura e amargor é ali, ó, pau a pau. É muito mais fácil na boca você perceber uma cerveja amarga como uma Session IPA que não tem residual de doçura quase nenhum. O retrogosto, a persistência, ok, isso é outra coisa. Mas na boca, com todos os sabores se formando, quanto mais doce for a cerveja, mais alcoólica for, maior vai ser a concentração de açúcar para poder gerar o álcool. Isso sobra, nem todo açúcar é convertido. Ok? Então, por isso que eu falo de uma Imperial Stout tradicional. As tradicionais, elas são sem essas loucuras todas que a gente coloca hoje em dia na cerveja, e ela vai ter um poder de corte preciso, firme, e ela não vai aumentar ainda mais a brincadeira do que a gente tem em relação à próprio volume de doçura. Faz sentido? Faz total sentido. Então, pensem... Então, Imperial IPA é doce, exatamente isso. Pensem na sua variação de doces feitos a partir de elemento de leite. Gente, vai dar certo. Qualquer coisa, quase qualquer coisa que vocês façam, doce de queijo, e aí quer falar de cheesecake, se não tiver... O que é o elemento de destaque da cheesecake? Cheesecake é um jeito bonito de falar torta de ricota, não é isso? A tia de vocês não fazia torta de ricota? Naquele fundo removível, não fazia? Raspa de laranja, raspinha de limão. Isso é sensacional. Agora ficou rico. Ficou chique, ficou fino agora, chama cheesecake. Mas, porra, vai pensar, não é a mesma coisa? Claro, o queijo é outra, a proposta é outra. Mas a gente comia isso com outro nome desde criancinha. Pô, eu adorava a torta de ricota que minha mãe fazia. Não sei se faz ainda, mas vou pedir para ela fazer um dia desse. Adorava, e é isso, é o mesmo negócio de cheesecake, que hoje você paga uma fortuna para comer um pedacinho cortado ali num oitavo. Mesmo negócio. Muito bem.
Isso tudo vai dar certo se o elemento de destaque principal não for, por exemplo, uma calda de fruta. Aí não, né? Aí não tem nada a ver necessariamente, não tem toda a lógica de funcionar. Mas assim, alguns elementos se somam positivamente. Laranja e café funciona ou não funciona? Né? Vocês nunca comeram a casquinha açucarada de final do rolê? Não tem? Muito bem, sucesso. No caso, uma torta de ricota com goiabada por cima, a gente esquece, a gente volta para o assunto anterior da ricota. Não dá, não adianta querer fazer isso com o Imperial Stout, não vai ser. É muita informação, é muita informação. Quer ver um paralelo de quando eu falo muita informação? Pega, por exemplo, costeleta ao barbecue, vocês gostam? Eu adoro. Pô, costeleta por si só já vale o rolê, né? Não importa. Eu até prefiro sem molho na metade das vezes, quase sempre. Mas você não vai pegar a costeleta com barbecue e colocar ketchup, por exemplo. Não vai. Você não vai pegar um prato feito com curry, que é um elemento super forte de sabor, e querer colocar um outro elemento de tempero além da pimenta. Não vai. Você não vai colocar mais um molho por cima, em cima do frango ao curry? Não vai, não vai. Então já está no limite que o seu corpo entende como ideal de volume máximo de percepção de sabores e aromas. A gente pula, né? A gente precisa voltar para isso. Então, pensando nisso, eu não vou colocar mais lenha na fogueira. Então, eu já tenho a base do queijo, a base da acidez, a base da... Eu não vou trabalhar com mais amargor, com mais notas de café, de toffee. Não é isso que vai interagir positivamente com a goiabada e com o queijo, mesmo tendo algumas exceções. Então, vocês tomaram aquela Point of View da Dádiva? Tomaram aquela cerveja? Aquela cerveja é incrível. É uma Imperial Stout com goiabada, uma tem, acho que as duas tem goiabada e uma tem goiabada e coco, ou algo que o valha, gente. É uma puta cerveja, realmente. Mas muito bem. Voltando para nossa história, ok, a tosta, por que de uma Imperial Stout mais neutra e tal? Vocês falam de costela, eu não posso dar exemplo de carne para vocês, porque se depender de vocês aqui, de novo, vamos abrir, olha lá, torresmo, pô, é isso que eu quero falar. Eu não posso falar para vocês a respeito de doce. Qualquer coisa que eu digo de doce, dou o exemplo de salgado, vocês começam a reverter para torresmo, costeleta, churrasco, hambúrguer. Não anda. Hoje o negócio é falar de... Tudo bem, bonitão? Hoje o tema é que a gente fala a respeito de doce. Vou dar esse seu exemplo aí só para você poder... Imperial Stout funciona com algum sorvete? Cara, de boa, mano. De boa. Muito de boa. Porque quando você oferece... Cara, eu precisava de muito mais tempo para te explicar o porquê do porquê do porquê. Mas de uma forma muito simples. Você pode tomar a Imperial Stout em temperaturas mais altas do que você tomaria uma Pilsner, por exemplo, ok? Então ela quase em temperatura ambiente, a galera... Não, no verão, né? Mas você conseguiria tomar ela uma temperatura de 12, 14, 16. Cara, boa, você toma cerveja numa boa. Ela ganha temperatura no seu copo, na sua mesa, você não reclama dela. E a interação de sabores pela questão da gordura que você tem a partir do sorvete é tão grande que o álcool dela é o suficiente de dar conta de fazer. Fica muito legal. Pega qualquer sorvete de creme. De novo, o princípio do leite, que eu acabei de falar. Pega esse princípio, ofereça um Imperial Stout e aí você pode alterar os seus sabores. Você vai formar camadas novas de sabor quando você oferece, por exemplo, coisa que envolva... Tudo bom, seu Márcio? Coisa que envolva, por exemplo, pistache, avelã. Gente, vai dar super certo, isso funciona muito fácil. A ideia de você ter uma... Cara, nosso Goiás é nosso Goiás. Eu adoraria ficar por aí mais do que eu fico. Agora eu vou ter que esperar passar essa porra. Vocês sabem que o lugar no mundo que eu mais me sinto em casa é no Goiás. O Goiás mora no meu coração. O Goiás é um lugar realmente sensacional. Mas em breve a gente tá por aí. Bem breve a gente vai estar junto. Passas ao rum, cara. O princípio da passas ao rum seria para um outro caminho para passas ao rum. Onde você tem elementos como passas, frutas passas de uma forma geral, sobrando. Fala aí, seu Leandro. O senhor foi meu aluno há muito tempo já. O senhor deve ter esquecido das coisas básicas já. Me conta aí, que tipo de cerveja que você encontraria um volume grande? Eu falei isso ontem, hein? Ó, já dei 2 dicas, está muito fácil. Que tipo de cerveja que você encontraria facilmente notas de frutas passas? Pensa. Tempo. Vamos, Leandro. Escreve aí. Do Bel, perfeito, exatamente isso. Então,
quando você vai falar de cerveja belga, as escuras belgas, você vai reverter, vai trazer notas que remetem diretamente a frutas passas. E aí, você que está aí pode associar com uva passa, com banana passa, pode associar isso com ameixa seca. Gente, né? Nas cervejas claras, você escolheria algumas frutas feitas, ou frutas de compota, ou frutas como o damasco, tá certo? Não são elementos largamente disponíveis nas cervejas belgas. Faça as claras, as escuras. Então, frutas amarelas de um grande universo dentro da hora que você coloca, que você fala das cervejas mais claras, e as escuras, assim como as frutas, você encontraria nas versões mais escuras. Esse tipo de cerveja, a quadrupel, neste caso, a do Bel menos, mas a quadrupel, por volume, até dá, mas a do Bel ela tem um residual de doçura muito baixo para poder falar de sobremesa. Não é exatamente o melhor amigo para isso. Mas a quadrupel é mais alcoólica. E essa brincadeira da quadrupel com sorvete de passas ao rum, mano, é muito sucesso. Outra brincadeira que você consegue valorizar de um outro lado, a ideia do rum, que tem, de fato tem pouco, né? Não é exatamente o destaque alcoólico da brincadeira, mas dentro disso você conseguiria oferecer com cervejas escuras que trouxessem notas de madeira. Então, se você agora, infelizmente, a gente está sem ela no mercado, mas um puta exemplo para isso era a Bravo, Como chama lá, nossos amigos lá, Puta que pariu, olha como tá a minha cabeça lá, o pessoal lá de Belo Horizonte, que tá proibido de vender cerveja agora, enfim, a Bravo deles é incrível, era uma Imperial Porter com adição de barril de amburana, e amburana traz uma canela, traz, porra, é sensacional. Isso, neste caso, seria a brincadeira máxima. A Doppelbock com sorvete, a Doppelbock Três Lobos, isso, a Baker, eu ia falar, era esse nome que tinha fugido. A ideia da Doppelbock, ela é muito mais rica, mas muito mais rica, para você trabalhar em elementos que te tragam a doçura como destaque. Vocês falaram de Weizenbock, por exemplo. Cara, pensa num negócio que é incrível. Agora de bolo de banana. Você não gosta de bolo de banana? Eu adoro bolo de banana. Bananada, essa história toda. Mas doce de banana. Bolo de banana. Bolo. Você faz aquele caramelo. Olha o gordo salivando. Chegou essa hora, é uma bosta. Pega lá aquela assadeira de vocês, coloca caramelo, coloca banana cortadinha, faz a base do bolo neutro. Eu tempero esse bolo. E nas aulas, nessa aula de cozinhando com cerveja, eu brinco que eu faço um bolo de banana sem banana. Essa receita é incrível. Um dia talvez eu mostre para vocês. Eu faço uma receita baseada em Weizenbock e aí com condimentos. Não tem banana, não tem. Eu faço a receita na frente dos alunos. Vocês que foram meus alunos estão aí para provar que esse negócio acontece. Não há ingrediente secreto, nada feito de nada. Eu faço uma cerveja, eu faço um bolo com cerveja e aí eu te sirvo e falo, é banana ou não é? É, sempre. E não tem banana. Mas é um bolo que tem a banana de fato. Então você pega esse bolo que tem banana, coloca lá, isso com uma Weizenbock é incrível. A Zalaz lançou uma Weizenbock agora. Existe, não é verdade, Carolina? Não é verdade que esse bolo é real? Tipo, não tem nada pré-preparado, eu faço o bolo, dou pra galera e prova. E aí? Agora, porra, tinha banana ou não tinha banana? A Zalaz lançou uma cerveja incrível esses dias aí, há não muito tempo atrás, vocês viram? Com doce de bananeira. Doce de bananeira. Falou Costarinha, a patroa chamando, falando que tem comida pronta, já até perdi a concentração aqui. Chama bananeira, exatamente. Flor de bananeira chama a cerveja. E aí ela é uma Weizenbock que vai já reforçar a característica que você já tem do próprio estilo. Então, a Weizenbock para esse caso é perfeita, falando de doce de banana, então é a lógica das harmonizações. Não esqueci da Doppelbock, dei essa volta inteira para falar sobre isso. Por quê? A Doppelbock, o destaque da Doppelbock é um pouco de tosta, e um pouco... Bolovo é doce, ô, seu Guido? Você perdeu a mão aí, mano? Você tá aí achando que bolovo é doce? No dia que eu for falar, é surpresa ainda, mas eu vou falar de harmonização de comida de boteco. O bolovo tá no destaque porque o bolovo é o rei do boteco, não é isso? O bolovo é o áudio, é o rei. Não tem nada mais legal do que o bolovo no boteco. Falar de torresmo, falar de coxinha. Fica de olho, gente, fica de olho aí. Nos anúncios do que vem pra semana que vem, que realmente vai ser muito legal. Não por enquanto. Alguma coisa que você pega tipo, que você coloca um pé de moleque no meio do rolê, assim, né? Então, esse caramelo, eu quero dizer, esse caramelo mastigável. Nesses elementos, você pode pôr uma torta de amendoim. Olha que beleza. Pega uma torta de amendoim,
Dentro de uma torta de amendoim você pega e oferece este caramelo. Este caramelo que você está falando é como se você estivesse reproduzindo as notas do próprio pé de moleque. Olha que beleza. É mais ou menos isso, é fácil. Então você está emprestando a nota de caramelo onde não necessariamente tem. Se já tiver o caramelo sobrando, não é tão legal. Tá? Não vai ser tão legal, mas é possível trabalhar com caramelo. Então, mesmo em níveis menores, se você impressa a nota e dá super certo, fica realmente muito legal. Vocês falaram aqui o princípio do Bolovo, o que foi aqui, Guido, falando a respeito de por que funciona com cerveja com tosta. Os doces à base de ovo, a gente tem que tomar cuidado para essa regra absoluta. E essa regra não é. Tô salivando, eu tô com fome. Cara, gordo já tá sempre disposto a comer, tá certo? Não precisa nem ter fome. Porra, que tá com fome, então você imagina o rolê, não vai ser fácil acabar essa live. Daqui a pouco eu cancelo e vou comer alguma coisa. Não, vou ficar no horário que está programado para cá. O que acontece? Os doces à base de ovos, eles não são uma regra. Não é tão fácil falar com doce como a gente fala com salgado. O que o Guido está perguntando é quando eu faço do bolovo, depende do que é a base externa do bolovo, não é para tudo, mas depende do que é. Quando eu pego uma abóbora com abóbora fica fácil, né? Então só não exagerar nas mais amargas, mas abóbora com abóbora, se você tiver uma Imperial Pumpkin Ale, mano, fecha, vai ser feliz para sempre com uma delas, vai dar super certo. Quando a gente pega, por exemplo, as questões das gemas, as gemas, assimilação, colocar, estar junto com notas de tosta. Isso vale o que a gente falou agora brincando de pamonha, vale para o milho, vale para questões como leguminosas. Então, esses elementos, tem uma série deles, mas esses elementos eles são muito afins, a palavra é essa, de tosta. Então, nesses casos, a regra é, você pode pegar um doce à base de ovo e a partir dele trabalhar com uma cerveja que tem a tosta em destaque? Pode. São milhares de casos, milhares de regras, eu não vou entrar nessa pilha porque a gente vai chegar a lugar nenhum. Mas pensem assim, quanto maior for a intensidade, ou maior for a gordura que eu tenho nesse preparo, ou maior a doçura que eu tenho, vou escolher a minha cerveja. Alguns exemplos de onde eu acho tosta facilmente. Eu acho tosta numa Dunkel? Eu acho. Eu acho tosta numa Brown Ale, eu acho tosta numa Bock, numa Doppelbock, numa Ice Bock. Eu acho tosta numa Quadrupel, numa Dark Strong Ale. Gente, é um universo de possibilidades. E aí eu não posso, se eu usasse uma regra absoluta, daria para entender que se eu usasse a mesma proposta dentro de uma Dunkel ou de uma Quadrupel, daria certo e não dá. Então, são exemplos assim. E por isso que eu falei, não vou entrar nessa pilha, isso é muito longo para a gente de fato entrar nisso, mas se vocês pegarem um doce à base de gemas, como fios de ovos, como eu não vou conseguir parar essa live sem babar aqui mesmo, toda essa brincadeira que você tem envolve o quindim, esse tipo de coisa, doces feitos com gemas, se você trabalhar com tosta com ele, vai dar certo. A Doppelbock, de novo, muito exemplo, muito excesso. O quindim a gema do quindim é o elemento mais importante do que você tem para essa brincadeira, só que não é o mais gorduroso. O coco faz uma diferença gigantesca para isso. Então, de novo, a Doppelbock iria melhor do que uma Dubbel. Gente, não vou entrar nesse exemplo, vamos mudar de assunto, senão a gente não vai acabar nunca, além do tema receitas à base de ovos. A gente tem bastante coisa para falar hoje aqui. Hauck Beer. Hauck Beer é o seguinte, lembra, dei agora o exemplo do limão para vocês? Dei? Muito bem. Pense a respeito de uma qualquer coisa defumada que vocês comeram na vida de vocês. Qualquer coisa. Vocês vão associar isso com sal. Uma Hauck Beer não tem adição de sal. Alguém que nunca tomou uma Hauck Beer na vida. Se você cheirar, fala pro cara, cheira essa cerveja. O cara vai cheirar e falar assim, ó, tem cheiro de bacon, tem cheiro de churrasco, tem cheiro de provolone, enfim, coisas que envolvam fumaça, defumado de uma forma geral. De fato, quando esse cara pega essa cerveja e essa cerveja está apresentada neste formato de algo defumado, e a hora que ele cheira essa cerveja, ele da fumaça para vocês é salgado. Ou não? Claro que não, não sempre, mas a regra geral é. Então o cérebro associa diretamente a fumaça com algo salgado. Da mesma forma, a baunilha. Pensa em qualquer coisa com baunilha, é doce. E a baunilha não é doce. Vocês acostumaram o cérebro a fazer essa relação, essa ligação. Uma vez que vocês fizeram isso, fica difícil desfazer.
Então, oferecer elementos salgados para acompanhar uma sobremesa não é exatamente a coisa mais fácil que você tem para fazer isso. Então, você não usaria uma Rauch Beer baseado numa Weizen, não vai dar certo. Numa Märzen, não vai dar certo. Numa Doppelbock, vai dar certo, mas vai atropelar o doce. Eu vou emprestar. Sabe uma coisa que vai dar uma impressão que dá quando você consegue fazer isso bem trabalhadinho? Não é sempre. Envolve um pouco mais um doce que envolva canela, esse caramelo que a gente falou agora. Tá? Trabalhando nesse sentido, você vai emprestar algo como tem o maple. O maple é sabor defumado. Tá? Então, se você não tem nada, mas você quer uma semelhança de algo que remeta um pouco a isso, você oferece e aí a coisa flui. O defumado não é fácil. Não falei que é impossível, falei que ele não é fácil. Se vocês quiserem trabalhar com elementos defumados para falar de harmonização, escolham de fato as cervejas que são muito mais alcoólicas do que as cervejas que são menos alcoólicas de dia a dia, como as linhas. Você tem coisas incríveis no mercado hoje, tá? De cerveja defumada. Quando a gente fala de defumação, o exemplo clássico é Schellnkeller, né? Vocês conhecem aquele rótulo com letras góticas? Eu estou sem nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas ela é a lógica do que a gente trabalha. Então, se vocês quiserem imaginar esse tipo de brincadeira, pensem neles a partir das mais alcoólicas. Não vai, nem tentem, não percam tempo trabalhando com escola de harmonização com sobremesas nas cervejas mais leves, de forma nenhuma. A gente tem uma outra brincadeira que vocês não cogitaram agora, não fizeram uma relação, que são as cervejas, são os pratos feitos com elementos cítricos. Então, por exemplo, torta de limão, torta de laranja, ou maracujá, enfim, né? O princípio é muito próximo nesse sentido. Posso buscar nessa mesma linha alguma coisa que envolva abacaxi, mesmo não sendo do mesmo grupo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, nessa linha, buscar isso. É difícil. Frutas amarelas e abacaxi é um pouco mais fácil para falar de tripel e tal. Se você for buscar num outro caminho, para a gente poder imaginar como essa coisa vai acontecer, pensem, por exemplo, o que eu vou fazer com o meu limão? Torta de limão, toda vez que vocês comeram qualquer coisa com limão, ou né, qualquer coisa que seja ácido, ele, mesmo que seja doce, ele também, a base dele não vai ser perdida, vai continuar lá. Muitas vezes, as sobremesas servidas para vocês neste momento, elas não necessitariam de uma cerveja ou de qualquer tipo de acompanhamento. Então, pensem, por exemplo, numa mousse de limão, mousse de maracujá, tanto faz, gente. Uma mousse feita com frutas cítricas. Naturalmente você vai estar salivando ou não vai salivar? Ok? Então, qual a necessidade que eu tenho para criar alguma relevância nessa brincadeira, uma vez que eu já tenho um equilíbrio de doçura e acidez, eu já tenho algo que me produz, ao mesmo tempo que me aquece pela doçura, me refresca. Então eu tenho vários contrastes envolvidos. Fica difícil oferecer esse tipo de brincadeira. A gente vai trabalhar com VIT, a gente vai trabalhar com carbonatação, naquele mesmo princípio do que eu falei no começo. Aquele mesmo princípio que a gente tinha no começo, que remetia diretamente a usar só o elemento do corte, vindo da carbonatação ou da acidez. Se eu reforçar a acidez, eu perco mais do que eu ganho. Então, assim, não é sempre que uma goze, que uma cerveja que tem adição de elementos cítricos vai ser o melhor caso. Não é sempre. Às vezes pode ser que sim. Torta, a gente tem um outro elemento que dificulta a nossa brincadeira, que é o fato dela ter a camada do biscoito. O biscoito, mas sim, é feita de uma forma geral, vai usar massa sablé, brisé, enfim, tanto faz a massa que vai usar. É um biscoito, de qualquer forma. Se pegar essa mesma receita de massa, cortar e levar para assar, vai dar certo, vai virar um biscoito. Então, ele vai ser todo um desenho que você for colocar a respeito de todo um desenho que você apresentar, ele vai ter, por exemplo, de biscoito, você não usaria acidez. Pensem, então não vai pensar, vou tomar, por exemplo, um suco de limão para comer um biscoito, não vai. Por isso tem uma raspinha de limão, não é exatamente isso. A gente vai fazer um caminho totalmente diferente. E quando envolve massa, a gente começa a perder um pouco. Então, as massas dificultam o nosso trabalho. Nosso amigo Padilha, que passou por aqui, um dia fez um negócio de harmonização falando de Imperial IPA com elementos cítricos.
Gente, tem gente que adora, tem gente que não gosta tanto, tem gente que não entende o que está acontecendo. O princípio é real. E baseado neste princípio real, eu passei a usar para essas sobremesas a New England, as versões de New England, com ou sem adição de fruta, então Joyce é outra história. Mas eu passei a usar essas cervejas que tem um lúpulo em destaque, mas um lúpulo não voltado para o amargor, um lúpulo voltado para os sabores cítricos. Já tomaram New England, evidentemente, mais de uma vez, todos vocês. Não sei se vocês estão acordados de um sono profundo de meses ontem, né? Mesmo assim, a chance de vocês terem tomado uma New England é total. Então, vai pegar a New England, ela vai ter quase um equilíbrio entre doçura e amargor. Eventualmente, ela é adocicada. E essas cervejas que vão trazer todos os sabores vindos de fruta, que remetem a frutas cítricas, frutas tropicais, sem gerar grandes cargas de amargor. Neste caso, por ser equilibrado, assim como é a mousse, ok? Tudo que eu falei até agora, tudo que eu descrevi, neste caso você consegue fazer a ideia de poder oferecer junto e fazer acontecer e dá certo, tá? Fica legal. Barley Wine, e a gente cai no elemento que eu falei muito pouco a respeito das cervejas muito doces. Eu destaquei a doçura maior, eu destaquei. Não, floral é outra coisa. Isso é cítrico. Eu destaquei o elemento das cervejas mais adocicadas, quando eu falei rapidamente da Quadrupel, falei rapidamente da Tripel, mas essas cervejas, de uma forma geral, que são as mais alcoólicas, mantendo uma base de doçura, eu tenho, às vezes, um ganho maior em pegar uma cerveja como essa. Quadrupel é um exemplo clássico para isso. Mesmo que você sirva aquele jantar longo, isso de novo, né? Então, vai desde a recepção, primeiro prato, o segundo, então entradinha fria, entrada quente, duas cervejas para um prato, isso é incrível. Se um dia você tiver a oportunidade de fazer isso, de participar de um desses eventos que eu faço, poder para o mesmo prato oferecer duas propostas de harmonização com duas cervejas diferentes, gente, incrível. Muito bem. Aí você vai, café e a saideira, né, o fechamento da refeição. Na vida real, o que você faz? Com licor, um digestivo, não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, alguma malt liquor, uma barley wine, uma dessas cervejas para poder iniciar a sua ida para casa, além de te ajudar a dormir bem daqui a pouco, não é isso? Porque são cervejas super alcoólicas, são cervejas que vão te favorecer bastante o fechamento em si. E aí não vão brigar se tem um biscoito, não vão brigar se tem um chocolate, não vai ter grandes interações, nada vai ser exatamente a maior interação que você pode ter, mas vai ser alguma coisa que estará simbolizando o que seria um fechamento de refeição baseado num licor. Olha que beleza. Então, tanto que quando eu vendo a Samichlaus, ou Samichlaus, se vocês quiserem nesse sentido, tudo bem, Geraldo? Quando eu ofereço essa cerveja para alguém que está levando para fazer um jantar, eu falo, leva uma long neck para cada 4 pessoas. É doce, cansativamente doce para tomar um copo grande. Além de cansar o paladar, tem muito álcool, não é isso? Então, nesse sentido, eu não vou precisar de volumes muito grandes. Então, se eu estiver falando de barley wine, se eu estiver falando desse tipo de malt liquor, essas cervejas, elas são perfeitas, elas são incríveis para a nossa última proposta de doce de hoje, que é falar a respeito de tortas secas. Então, por exemplo, torta de nozes, noz pecan. Gente, vocês não gostam desse negócio? Puta que negócio bom. Dá para fazer com castanha do Pará, fica, porra, um padrão muito bom. Baru. Baru acho que é meio esculhambação. Adoro Baru, mas pelo que ele custa, né? Mas Baru é bom também. Mas castanha do Pará eu adoro. Faz castanha do Pará no formato do que faz uma torta de noz pecan. É incrível, é incrível. E a partir disso, essas cervejas todas, elas podem apresentar, Malt Liquor quase sempre, mas as cervejas com a Barley Wine, elas podem apresentar notas amendoadas. Olha a lógica acontecendo. Fácil, simples, sem nenhuma dificuldade. Então, se vocês quiserem buscar nesse sentido essa proposta, façam. Vocês vão ver como isso é legal. Torta de nozes, basicamente torta de noz pecan ou de castanha do Pará, ou de noz qualquer, o que vocês quiserem, gente. Faz com amendoim, é que eu falei agora há pouco do pé de moleque. O efeito é o mesmo. Entendeu? Faz um caramelo, põe certo. A ideia é juntar o caramelo, o adocicado, com esse elemento que traga essas notas amendoadas. Gente, depois vocês me contam. E aí fica fácil, né? Fechar uma refeição. Se você veio nesse sentido sem nada, vamos imaginar uma evolução natural. Se você
veio, fica muito legal essa proposta mesmo da Tupiniquim, é muito boa. Se você veio numa evolução natural do seu prato, e essa evolução natural ele veio na sua refeição anterior, eu servi, por exemplo, o seu fechamento de sobremesa, eu escolhi uma Imperial Stout, cuidado para o seu fechamento, porque se for uma Barley Wine, a chance dela ser menos intensa do que a sua Imperial Stout é muito grande, tá? Então só cuidem disso para não fazer uma coisa ficar meio vazia a partir daí. Então você já tem um caminho para começar. Não existe. Nessa história dos 9 pratos, tem uma coisa que a gente chama de pré-sobremesa. É uma pena que a gente pratica pouco isso. A pré-sobremesa é como se fosse um prato montado com 2 ou 3 variedades de queijo, 2 ou 3 porções pequenas de fruta. Tudo bem? 2 ou 3 pedaços pequenos de queijo e 2 ou 3 porções pequenas de fruta. E isso é como se estivesse se preparando para chegar na sobremesa. Isso é lindo de poder fazer isso. E pega isso e oferece uma tripé, oferece uma Golden Strong Ale. Porra, é sensacional. Depende do que você está fazendo, da sequência, de quais são as frutas, isso é lindo de ser executado. E você já está falando de quase 10 de álcool, 9,5, 10. A sobremesa tem que ser um passo para cima. A gente sair de uma refeição e chegar numa refeição para cima daquela, olha, eu vou falar para vocês que de fato não é exatamente tão fácil evoluir a partir de uma Imperial Stout de sobremesa. Você vai conseguir o seu fechamento de refeição com uma Malt Liquor. Obrigado, mano. Obrigado. A ideia de vocês poderem estar comigo, a ideia da galera, a gente brinca, evidentemente, é sempre bom brincar. Uma das minhas propostas com essas lives todas é falar o mínimo de coisa ruim possível. A TV já mostra bastante, vocês estão num momento difícil, eu tô, tá todo mundo. A gente sabe a merda que tá. Então, a partir disso, a grande sacada é vir aqui falar de coisa leve, dar risada. Então, vou zoar com Murta, se o Malacrida tivesse que zoaria com Malacrida. Somos amigos, gente que a gente tem muita consideração, gente boa de zoeira no dia a dia. Então, porra, a amizade favorece muito para isso. Todos esses vídeos eles estão disponíveis no canal Confraria do RR. Eles vão demorar uns 4 ou 5 dias para entrar. A gente está com atraso nesse sentido, mas Confraria do RR, vai dar uma olhada por lá. Indo para o YouTube, não se esqueça de se inscrever caso não esteja inscrito. Não esqueça do joinha caso assista aos vídeos e veja até o final. É sempre muito legal. A gente tem. Eu não encerro os vídeos a troco de nada, a gente vem encerrando sempre com alguma coisa a mais, uma dica a mais, algo nesse sentido. Eu agradeço demais a boa companhia de vocês, agradeço demais o bom papo, agradeço demais hoje a interação ultra positiva que vocês realmente me favoreceram para que eu pudesse fazer essa live bacana, e de fato foi muito gostosa, foi muito bacana, e de novo, daqui uns dias ela tá no ar, amanhã eu não posso divulgar ainda, porque é um outro tipo de convite, passem por aqui que vai ser legal, e depois, essa semana a gente ainda tem café, ainda tem o charlão, ainda tem os drinks, a coquetelaria, e aí eu quero ver se eu faço para a semana que vem, ou dentro, se eu achar esses convidados que eu falei para vocês, muito bem. Se eu não achar esses convidados, eu devo fazer alguma coisa falando de feijoada. Vocês gostam de feijoada ou vocês gostam um pouco? Puta que pariu.